A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 8, que traz por título O Propósito do Sofrimento. Meu Deus, que Ele possa ter misericórdia das nossas vidas. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na quarta-feira estreou a lição de número 9, pois a lição de número 8 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 8 do Juvenis, que traz por título O Propósito do Sofrimento. Veja só, sempre recomendo iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou deixar a sugestão, como fazer os materiais também, tá bom? E caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Por gentileza, coloca aí no Google www.descomplicandoateologiaebd.com e você vai ter acesso à dinâmica digitada e também a explicação por escrito. Na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, o blog vai aparecer para você. Quando você entrar, você vai no menu Juvenis e lá vai ter dinâmicas e também subsídio teológico, tá bom? Então recomendo, inicie a sua aula realizando a dinâmica. Lembrando ainda, no final tem um vídeo da dinâmica. No blog você acha a dinâmica digitada. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Mas preste atenção, no início da sua aula você vai fazer as perguntas, mas não pode responder. Com isso, essa atividade de fazer pergunta no início vai servir como avaliação diagnóstica, para que você possa identificar o grau de conhecimento que tem seus alunos com relação ao tema, tá bom? Por exemplo, aqui você pode perguntar o seguinte para os seus alunos, anote na sua revista, quem já sofreu aqui alguma coisa? Será que é certo o sofrimento? Será que o cristão também ele pode sofrer? Será que o cristão só sofre quando ele não está orando, quando ele não está buscando o Senhor? Será que o sofrimento é causado por causa do pecado do ser humano? Será que o cristão ele sofre porque Deus está punindo ele por alguma coisa? Olha, será que o sofrimento na vida do cristão é porque ele está em pecado? Sim ou não? Se você for ver, são perguntas que vão trazer uma discussão para os seus alunos. Mas fique tranquilo, claro que você vai precisar organizar a temática, tá bom? Mas faça a pergunta e deixe seus alunos participarem, dar a opinião dele, para que você possa entender o grau de conhecimento que tem seus alunos com relação a esse título, tá bom? Então, após a dinâmica, após as perguntas, essa pequena discussão, você agora pode apresentar o título com seus próprios conhecimentos, fazendo abertura, sabe? Dando tira-gosto do que vai ser estudado. Eita maravilha, viu? O professor, no início da aula, precisa dar um pouquinho de tira-gosto, para que os alunos possam deliciar e saber, vem coisas boas por aí, tá bom? Veja só, o propósito do sofrimento. Irmãos, ninguém gosta de sofrer aqui. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, que está me ouvindo, ninguém gosta de sofrer. Mas, no entanto, enquanto estivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos ao sofrimento. Seja você cristão, seja você não cristão, adorador, não adorador, servo do Senhor, em oração, em não oração, orando ou não orando, nós vamos passar por sofrimentos aqui na terra. Desses sofrimentos originados por causa do pecado. Nunca foi propósito de Deus. Deus permitiu o sofrimento na vida do ser humano. Mas a partir do momento que o homem pecou contra Deus, se escondeu do Senhor, aquilo trouxe várias consequências para a vida do homem. E uma dessas consequências foi exatamente o sofrimento. Olha, e foi exatamente uma das consequências do pecado, o sofrimento humano. Se você perguntar, pastor, por que nós sofremos?
por causa do pecado da humanidade, por causa dos nossos pecados, porque nós falhamos diante de Deus e por causa da falha do pecado da humanidade, uma das consequências que vem sobre a vida do ser humano é exatamente o quê? Sofrimento, tribulações. Mas fica tranquilo, se você está em Cristo Jesus, você pode passar até pela prova, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria e você vai ser aprovado em nome de Jesus. Pergunta a você, já passou por luta, já passou por tribulações, mas está de pé ainda adorando? Por isso toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmos de número 119, versículo 71. O salmista aqui, irmãos, já traz uma revelação forte às nossas vidas. Foi bom, graças a Deus que passei pelo sofrimento, pelas aflições, porque assim eu aprendi os teus estatutos. Em outras palavras, eu te busquei, eu te adorei, eu li mais a palavra, eu meditei mais na palavra por causa do sofrimento. Então já aprenda essa dica aí, viu? O sofrimento pode fazer com que eu adore mais a Deus, busque mais a Ele. Entendeu o mistério? O sofrimento faz com que você ore mais, vigie mais, consagre mais sua vida. Então, um dos propósitos do sofrimento é exatamente fazer com que eu e você busquem mais a Deus. Agora a nossa leitura diária. Lembrando, lá no meu Instagram, pega o endereço por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando a Teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar, compartilhar, tirar um print, colocar no seu grupo de EBD, nas suas redes sociais, divulgar a palavra do Senhor e também incentivar seus alunos a fazer a leitura diária. Por gentileza, já aproveita, nos segue também no nosso Instagram. Lá você terá acesso a videochamada, a um despertador que é sucesso e leitura diária. Tudo isso são materiais de incentivo para com seus alunos. Então preste atenção, no canal Descomplicando a Teologia você vai achar videoaula e dinâmica. Em nosso blog oficial, Descomplicando a Teologia da EBD, você vai achar a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito. Em nosso Instagram, PR Giovanni Santos, ou Descomplicando.teologia, você vai achar videochamada, despertador e leitura diária. São materiais gratuitos para que você possa ter acesso, divulgação e também passar para os seus alunos. Porque você já sabe, a nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Meu Deus! Agora vamos para a nossa leitura diária. Segunda-feira, dignos de sofrerem por Cristo. Terça, glória no sofrimento. Quarta, sofrer com Cristo, um caminho inevitável. Quinta, sofrer por Cristo, um privilégio. Sexta, o sofrimento de Cristo, um anúncio profético universal. Sábado, sofrimento gera obediência. No domingo, é o título da nossa lição, o propósito do sofrimento. Então, pegue o cartaz, envie para os seus alunos, coloca lá no grupo da EBD da sua classe e diz o seguinte, olha, quem pode, por gentileza, deixar aí um comentário por escrito, explicando a leitura diária, pode mandar um áudio também. Se quiser também, já pode deixar designado um aluno para explicar a leitura diária de segunda, o outro aluno de terça, de quarta e assim por diante. Eu tenho dito, irmãos, que nós temos o compromisso, a responsabilidade de motivar esse povo juvenis a ler a Bíblia Sagrada, a ler a nossa revista, mas cabe a nós fazer essa motivação. Você que é professor foi chamado também para isso, tá bom? E em nome de Jesus vamos conseguir colocar essa turma para ler cada vez mais, porque assim eu creio. Você crê também? Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, depois o 12 ao 19. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos. Tenho dito, coloque essa turma para ler a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo vai falar fortemente no coração de cada um deles, tá bom? Agora vamos para o nosso tópico 1, o sofrimento de Cristo. No item 1, Cristo sofreu por nós. Observe, Pedro diz que Cristo padeceu por nós. Jesus não desistiu da humanidade, apesar de não ter sido bem recebido pelos homens. Nunca teve nenhum conforto, nasceu numa estrebaria de animais, cresceu em um lugar humilde. Jesus poderia ter voltado ao céu, mas ele, por amor, fez a pior escolha do ponto de vista humano, morrer numa cruz. Ele escolheu previamente o sofrimento, a dor e o desprezo. É uma opção difícil e corajosa, mas foi isso que ele fez por mim e por você. Preste atenção, meus queridos professores da Revista dos Juvenis.
Estamos abordando acerca do sofrimento do justo. Porque nós sofremos? Qual a causa do sofrimento? É punição, é castigo, é provação, vem de Deus, das nossas escolhas. Da onde é que vem o sofrimento? No início aqui, o comentarista destaca a vida de Jesus. Jesus, filho de Deus, Jesus sendo Deus onisciente, onipotente, onipresente, Jesus podendo fazer tudo a todos. No entanto, esse Jesus, filho de Deus, que tem todo o poder, se fez homem. Olha só, ele se fez homem, nasceu como homem, viveu como homem, passou aqui nesta terra 33 anos. Mas, no entanto, com um propósito de sofrer e padecer. Mas esse sofrimento não é porque ele gostava do sofrimento ou porque ele queria sofrer, nada disso. Esse sofrimento foi para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Presta atenção, Jesus sofreu no meu e no seu lugar. Jesus padeceu no meu e no seu lugar. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez tinha um propósito de trazer salvação para a minha vida e a sua vida. Se não fosse o sofrimento de Cristo, se não fosse a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós não teríamos direito à salvação. A nossa vida estava destinada ao inferno. Mas por causa de Cristo, porque ele aceitou padecer, sofrer tudo aquilo que sofreu, por amor a nós, e hoje nós temos a nossa salvação. Então presta atenção, o sofrimento de Cristo nos revela também que mesmo sendo cristão, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós podemos sofrer. Porque dentro do sofrimento pode haver propósito de Deus. Meu Deus do céu, viu? Presta atenção, dentro do sofrimento que está acontecendo na minha vida, na sua vida, pode ser um propósito de Deus. Por exemplo, o sofrimento de Jesus existia um propósito, trazer salvação para a humanidade. E como Jesus Cristo não abriu mão, Jesus Cristo não desistiu desse propósito, acabou alcançando a salvação e nos deu. Que Cristo viveu nesta terra, não pecou, olha só, não pecou, se humilhou, morreu sem ter pecado algum no meu e no seu lugar. E através da sua morte e ressurreição, nós temos também direito à vida e à salvação. Então, o sofrimento de Jesus deixa bastante claro que pode haver um propósito de Deus no sofrimento, de abençoar alguém, uma família, uma igreja, uma comunidade, uma rua, um bairro, um país, a nação. Então pode haver um propósito de Deus no sofrimento. Não quer dizer que é Deus que vai fazer você sofrer. São as situações da vida, mas diante disso, Deus pode ter o propósito, tá bom? Pergunta a você que está me assistindo. Você já percebeu algum sofrimento que veio sobre a sua vida que Deus tinha um propósito? Porque presta atenção, existe sofrimento que é propósito de Deus para estar nos abençoando, nos aperfeiçoando. Mas também existe sofrimento que é causado por causa das nossas escolhas, por causa das nossas falhas. E precisamos ter bastante sabedoria para não errar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Por isso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Cristo pagou a nossa culpa. Observe, Cristo morreu por nós, cumprindo na carne a pena que era dívida a nós, a fim de que fôssemos livres da condenação do pecado. É normal entre os homens cada um pagar pelos seus erros, mas sofrer pelos pecados alheio e pior, sofrer pelos pecados dos inimigos. Foi isso o que aconteceu com Cristo no Calvário, diante do maior sofrimento de todos os tempos, não só pela dor padecida, mas sobretudo pela dignidade e pureza daquele que entregou sua vida na morte e foi contado entre os transgressores. Deus estava oferecendo uma nova oportunidade para a humanidade. Então entenda o seguinte, a questão de Cristo Jesus ainda. A intenção do comentarista é deixar bastante claro que aquilo que Jesus Cristo fez foi um sofrimento, ele padeceu dentro de um propósito de Deus. E o propósito de Deus na vida de Jesus não estava nele, estava em nós. Porque o benefício presta atenção, o benefício do sofrimento de Jesus não foi para a vida de Jesus, mas sim para a vida da humanidade. Então, existe momento em que nós podemos sofrer para que outras pessoas sejam abençoadas. É difícil, né? Por isso que Jesus Cristo morreu no lugar dos pecadores. E esses pecadores adquiriram agora salvação através de Cristo Jesus. No caso, eu e você, quando aceitamos a Jesus, adquirimos a nossa salvação. Mas essa salvação foi conquistada
por Jesus, sofrendo, padecendo, rejeitando o pecado. Então preste atenção, muitas das vezes o sofrimento pode trazer benefícios para a sua família, para a sua comunidade, o seu bairro, como aconteceu na vida de Jesus. Há também situações em que o sofrimento pode te trazer paz, pode te trazer comunhão com o nosso Deus, pode te trazer um maior relacionamento, uma maior intimidade. Porque a tendência é que, na hora do sofrimento, você ore mais. Na hora do sofrimento, você busque mais a Deus. Isso acontece ou não acontece aí na sua casa, na sua igreja, na sua família, na sua própria vida? Será que diante do sofrimento nós oramos mais, buscamos mais ou saímos da presença de Deus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, a sua opinião. Diante do sofrimento, as pessoas buscam mais, oram mais ou as pessoas saem da presença de Deus por causa do sofrimento? Deixa a sua opinião, por gentileza, aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título a cegueira dos judeus. Observe agora por que os judeus rejeitaram a Cristo Jesus. Observe. O sofrimento de Jesus foi algo que atraiu muitas pessoas, como ele mesmo profetizou. Pessoas como Ladrão, o centurião da cruz, foram convertidas ao Evangelho ao ver o sofrimento de Cristo. Os judeus religiosos, porém, escribas, fariseus, saduceus, não enxergavam qualquer valor em um Messias ser servo sofredor. Eles aguardavam um Salvador que apenas os livrasse do jugo romano. Veja só, as pessoas, irmãos, não conseguem entender e compreender o grau do sofrimento e o propósito do sofrimento. Por exemplo, aqui mencionada a questão dos judeus. Os judeus conheciam as profecias bíblicas, tinham conhecimento da lei de Deus e das profecias. Mas, no entanto, rejeitaram imediatamente Cristo, porque ele estava sofrendo, padecendo, e desacreditavam. Como é que pode o Messias? Como é que pode esse que está dizendo que é filho de Deus sofrendo, padecendo, Deus que tem todo o poder? E também Israel estava esperando o Messias. Mas, no entanto, o propósito de Deus com relação ao Messias não é que ele fosse um batalhador, um general, né? um guerreiro para destruir Roma. Os judeus queriam um guerreiro, aquele que pudesse livrar Israel do poder de Roma. Olha só, o Messias que o povo de Israel estava esperando era um guerreiro, igualmente Davi, que viesse destruir Roma, tomar o Império Romano, para que Israel pudesse ser independente, não ficasse mais debaixo do jugo romano. Mas, no entanto, Jesus Cristo veio à terra para sofrer e padecer em nosso lugar, no lugar dos judeus, dos romanos, dos gregos, dos brasileiros, dos norte-americanos. Então o propósito de Jesus veio a esta terra como Messias, o enviado de Deus, mas não para guerrear com espada, né? Com lanças, não. Ele veio guerrear no mundo espiritual. Ele não veio libertar os judeus da opressão romana, mas veio libertar a humanidade, veio libertar a humanidade da opressão maligna. Por isso, as obras do inimigo são desfeitas em nome de Jesus. É por isso que toda ferramenta que tem sido preparada contra a minha vida e a sua vida não vai prosperar. Porque Cristo Jesus veio a esta terra, padeceu, sofreu e através disso ele tem autoridade, teve autoridade de dar sua vida por nós e nós temos a nossa salvação, a nossa proteção. E esse Jesus nos guarda, nos protege e peleja por nós constantemente. Mas, no entanto, os judeus não entenderam esse propósito. Como é que pode? O Filho de Deus sofrendo, o Filho de Deus padecendo, apanhando, humilhado, sendo maltratado, sendo rejeitado. Como é que pode um negócio desse? Esse era o propósito de Deus. O outro segredo também com relação ao sofrimento é isso. Ninguém consegue entender qual é o propósito de Deus. Por que esse sofrimento? Por que essa calúnia? Por que essa perseguição? Por que essas aflições? Ninguém consegue entender o propósito. Mas, no entanto, aqueles que estão no propósito, ou estão passando pelo propósito, depois disso, Deus dá graça, dá sabedoria e exalta também, porque o propósito de Deus é que a tua fé, a minha fé, seja aperfeiçoada também através do sofrimento. Meu Deus do céu, estou lhe falando, o alimento aqui é forte, em nome de Jesus. Mas já lhe pergunto, né? Está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida qualquer coisa? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Minha intenção também está lhe ajudando. Mas nesse momento, vou lhe fazer também um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo.
Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Meu Deus do céu. São vários materiais que nós vimos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Por isso, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho a certeza que você vai querer ser parceiro do canal Descomplicando a Teologia e assim receber todo o nosso suporte. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Entendendo o sofrimento do justo. No item 1, o sofrimento aprimora a fé. Observe. O Espírito Santo aconselha que não devemos estranhar a provação, pois ela possui o propósito de aprimorar a nossa fé. Esse propósito encontra-se em vários outros textos das Escrituras, como a provação de Abraão, o sofrimento dos hebreus no deserto, as provações de Davi. O próprio Pedro, na mesma carta, assevera sobre o propósito do sofrimento, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja só, um dos propósitos, presta atenção agora, viu? Um dos propósitos do sofrimento é exatamente aprimorar a tua fé. Fazer com que você busque mais a Deus, adore mais o Senhor, e assim a sua fé seja aperfeiçoada. Aqui nesse texto foi colocado alguns exemplos de pessoas que tiveram sua fé provada e por causa disso desfrutaram das bênçãos do Senhor. Digo, por ter sido aprovados, porque tem pessoas que quando são provadas a sua fé, a sua crença, a sua confiança, a sua esperança, acabam sendo reprovados. É isso aí, nem todo mundo que está sendo provado é aprovado. Por que isso? Porque desistem, não dão continuidade, sai da presença do Senhor, sai do propósito de Deus. Mas as pessoas que fazem igualmente Abraão fez, foi até o final. Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho. Ele não pensou duas vezes e assim estaria apto para fazer. E, no entanto, Deus bradou do alto céu, não faça isso não. Era tão somente uma prova da fé para saber se realmente Abraão estava disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Para ver se Abraão estava disposto mesmo a seguir a vontade de Deus. E veja só, ele estava disposto, ele estava confiante, ele estava na dependência de Deus. Te pergunto, e você? Se Deus pedisse aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta, para deixar, para não fazer, para largar, será que você teria coragem para fazer assim? Ah, pastor, eu teria coragem. Muitas das vezes, quando Deus não pede, você diz isso. Mas quando Deus começa a pressionar, lhe pedindo mais oração, mais consagração, mais jejum, a dificuldade é grande. Imagine só rejeitar aquilo que você mais ama. Olha, destruir aquilo que você mais deseja por causa de Deus. Foi isso que Deus pediu a Abraão, tão somente para provar a sua fé. Até porque o nosso Deus não aceita, hipótese alguma, nenhum tipo de sacrifício humano. Tá bom? Deus não aceita nada disso. Foi tão somente uma prova da fé. Aqui também foi contado acerca da história dos hebreus. Irmãos, os hebreus foram provados por diversos momentos. E vou dizer o seguinte, viu? Nem todo momento foram aprovados. Olha, foram provados por diversas situações. Mas, no entanto, por causa das suas atitudes, por causa da murmuração, meu Deus do céu, da falta de fé, de confiança em Deus, muitos foram rejeitados. Para você ver, só de homens saíram do Egito 620 mil homens preparados para a guerra. Desses 620 mil homens, só entraram 2 homens lá na Terra Prometida.
Pensa só que negócio sério. Os demais foram tudo ficando aqui nesta terra. Todos eles foram ficando na terra do deserto, ficando no deserto. Passaram 40 anos sendo provados. Para depois, quando estiverem prontos, aí sim, entraram na terra que mana leite e mel. 40 anos sendo provados, para ver se estavam aptos ou não a seguir a vontade do Senhor. Se estavam aptos ou não a não seguir os balaíns, não adorar os deuses dos cananeus. Porque, presta atenção, viu? Se o povo de Israel, que estava no Egito, chegasse imediatamente em Canaã, na terra prometida, primeira coisa que eles iam fazer era adorar os deuses pagãos, que já estava isso na cultura deles naquele momento, irmãos. Já tinham visto isso lá no Egito. Quando chegasse no Egito, a tendência era fazer imediatamente a mesma cultura. Deus, tendo conhecimento disso, vou fazer o seguinte, vou provar, para deixar o povo experiente. O povo precisa ter intimidade comigo. Passa 40 anos. E você sabe que mesmo assim, sendo provados, sofrendo bastante, vindo muita destruição, quando chega na terra prometida, muitas pessoas não estavam ainda preparados e acabaram adorando a outros deuses e sofreram também suas consequências. Porque presta atenção, viu? Tudo aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Tudo aquilo que você faz vai ter a consequência, positiva ou negativa. Mas fica tranquilo, é você que escolhe o destino. É você que escolhe o caminho, é você que escolhe a porta. Mas fica tranquilo, o destino é certo, viu? Ou de um lado ou de outro. Pergunto, qual porta você tem entrado? Qual caminho você está? Porque a porta que você entra, no caminho que você está caminhando, é que vai definir o teu futuro. Eu, por exemplo, preferi a porta apertada. Preferi o caminho estreito, mas, no entanto, o meu destino é o céu. E o seu? Vamos agora para o nosso segundo tópico, o item 2, que traz por título Alegria no Sofrimento. Agora é difícil, viu? Vejamos. Os ímpios certamente não encontrarão razões para se alegrarem no sofrimento. Entretanto, aqueles que conhecem a Deus devem se alegrar no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Embora pareça estranho se alegrar com o sofrimento, é importante mencionar que tal ação somente acontece pela atuação do Espírito Santo, que nos lembra da glória que está reservada nos céus para os justos. Ademais, sofrer pelo nome de Cristo constitui-se em uma bem-aventurança. Pedro, aliás, ouviu essa verdade pela primeira vez, certamente nos lábios do próprio Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo de número 10 a 12. Veja só, alegria no sofrimento. Irmãos, quando a Bíblia fala aqui acerca da alegria do sofrimento, é quando você está padecendo, você está sofrendo por causa do nome de Jesus, por ser cristão. Quando o sofrimento é ocasionado por causa de Cristo Jesus na sua vida. Porque você é cristão, as pessoas te abandonam. Porque você é cristão, as pessoas te rejeitam. Porque você é cristão, as pessoas não querem te ajudar. Isso que é um sofrimento por causa do nome de Cristo. Porque você é pregador da palavra. Porque você prega a palavra e as pessoas te rejeitam. É um sofrimento ocasionado por você ser cristão, por você fazer parte da família de Jesus. Tais pessoas que sofrem dessa forma devem se alegrar. Porque assim também sofreu Cristo, assim também sofreu os apóstolos. Os apóstolos de Jesus sofreram por ser cristão, por pregar a palavra do Senhor. Foram mortos, perseguidos, caluniados, humilhados, rejeitados por causa do nome de Jesus. Só por ser chamado de cristão, eram maltratados, rejeitados. Então o sofrimento da igreja primitiva, dos apóstolos, não é por causa do seu comportamento, não. É por causa de Cristo Jesus que estava na sua vida. Te pergunto, você em algum momento já sofreu por ser cristão? Eu, por exemplo, conheço pessoas, irmãos, que quando aceitou a Jesus, os seus pais botaram para fora. Olha, o esposo abandonou. Tudo isso por ser cristão. Já que você agora é cristão, vai procurar seu pastor, vai procurar sua igreja. E acabaram colocando para fora. Esse sofrimento aí foi ocasionado por ele ser cristão. E a Bíblia diz que tais pessoas que sofrem com tal situação é para se alegrar no sofrimento. Porque tenha certeza, Cristo vai abrir as portas. Tenha certeza que Cristo tem cuidado de nós. Digo até mais, muitas pessoas se tornaram pastores, desde que foram humilhados, que foram rejeitados, que a família não quis aceitar a sua nova fé, acabou agora se tornando cristão, acabou se tornando agora pastor da casa do Senhor. Para você ver, a minha sogra, a nossa irmã Ezelvi, que é bênção pura sem mistura, viu? A paz do Senhor, que Deus te abençoe, viu, minha sogra? Ela aceitou a Jesus num momento que é muito catolicismo, era muito forte naquela região, na cidade de Rafael Jambeiro, aqui no estado da Bahia. E quando ela aceitou a Jesus, chegou em casa informando isso, o seu esposo, o senhor Rafael José do Carmo,
que era praticamente um coroinha da Igreja Católica, não gostou dessa posição e praticamente a proibiu de ir para o culto. Não deixava ir para o culto. Ela passou vários anos sendo cristã dentro da sua casa, porque ele não permitia que ela fosse para o culto. Mas, no entanto, no decorrer dos anos, ela orava ao Senhor, lia a Bíblia Sagrada, tinha conhecimento de Deus, e o seu comportamento, a sua vida foi mudada, transformada pelo poder de Deus. E o esposo dela, o senhor Rafael José do Carmo, meu sogro, vendo essa transformação, começou a permitir que ela fosse para a igreja. E nesse momento também tinha chegado o momento do batismo. E ela foi se batizar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Rafael Jambeiro. E no dia do batismo dela, presta atenção, no dia do batismo dela, ele chama o pastor da igreja e diz: pastor, minha esposa vai se batizar hoje, né? Ele diz: sim, senhor. Mas eu tenho o seguinte, eu quero aceitar Jesus também hoje, no dia do batismo da sua esposa, que ele tinha proibido de ir para a igreja. Olha só o poder da transformação que aconteceu silenciosamente dentro da casa dos meus sogros. E, no entanto, o pastor disse: pronto, pode aceitar Jesus. Agora ele disse: olha, mas tem o seguinte, eu quero aceitar Jesus hoje e quero me batizar hoje também. Meu Deus do céu, irmãos, só Deus faz isso. E assim, ele aceitou a Jesus, se batizou no mesmo dia da sua esposa e hoje é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Quem faz isso é o nosso Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: Sofrer faz bem. Presta atenção, viu? Abrimos agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Se tiver interesse em estudar conosco em nosso curso, vou deixar aqui meu WhatsApp e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no grupo de informações referente ao curso para professores. Presta atenção, quem está no nosso grupo tem uma promoção especial somente para quem está em nosso grupo, tá bom? Vejamos, o nosso terceiro tópico, o item 1 da nossa lição, o sofrimento inútil. Observe. Ao falar sobre o sofrimento do justo, Pedro adverte sobre a importância de fazer sempre o bem, deixando claro que, como Deus não faz acepção de pessoas, se um cristão cometer algo digno de repreensão, seja de Deus, seja da justiça humana, deverá pagar pelo seu delito. Não é justo que, nesses casos, a pessoa queira colocar a culpa em Deus, ou que busque glorificá-lo por seu sofrimento. Haja visto a prática de uma injustiça, sofrer por fazer o mal é inútil. Presta atenção no seguinte, viu? Muitas pessoas pensam, irmãos, que qualquer tipo de sofrimento é propósito de Deus, mas não é. Eu tenho dito, normalmente o que está se tratando aqui é o sofrimento ocasionado por você ser cristão, por você confessar a fé em Cristo Jesus. As pessoas podem te rejeitar, te perseguir por você ser cristão. Mas tem muitas pessoas que estão sofrendo por ter tomado decisão errada, por ter comprado e não pagado, meu Deus do céu, ter feito alianças com pessoas erradas. Esse sofrimento é consequência das nossas atitudes. E essas consequências, ou essas ações erradas que nós fazemos, o nome do Senhor não está sendo glorificado, não. Eu já vi pessoas, irmãos, que vão no mercado, compra, não paga, e quando o cobrador, quando o dono vem cobrar, acha ruim e diz: o diabo está me perseguindo. Não é o diabo, não, é você que não vigiou. Você que não está vigiando com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas compras. Nós que somos cristãos, irmãos, precisamos ter sabedoria. Não é em todo sofrimento que o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é mesmo. Porque isso depende das tuas atitudes. O sofrimento que você está passando é por causa do nome de Jesus? É porque você está pregando a palavra? Porque você está adorando? Porque você é cristão? Ou porque você fez uma escolha errada? Ou porque você teve uma atitude errada? Ou porque você falou o que não deveria e está sofrendo as consequências? Porque preste atenção, toda nossa ação tem a consequência, positiva ou negativa, mas cada um vai responder pelos seus próprios atos, o seu próprio comportamento. Então, se o nome do Senhor não está sendo glorificado nessa tua aprovação, tenha certeza, viu? É com você. Se vira aí. Ah, pastor, eu não posso buscar a Deus para que Deus possa abrir a porta do emprego. Para que pode e deve, em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que esse sofrimento foi ocasionado não por causa do nome de Jesus, mas por causa dos teus erros. Por isso que a Bíblia nos aconselha: tenha sabedoria, tenha maturidade, não fale qualquer coisa, ouve mais e fale menos. Mas tem pessoas, irmãos, que querem falar muito, e você sabe, quem fala muito acaba acarretando para a sua vida tribulações e sofrimento. Esteja pronto para ouvir, tardio a falar.
E muito do sofrimento que nós passamos é por causa das nossas palavras, as nossas precipitações. Nós não esperamos o tempo de Deus e acabam vindo as consequências. Então presta atenção, se o nome do Senhor não está sendo glorificado no teu sofrimento, é porque a culpa é sua e não o nome do Senhor, não Deus. Deus não tem nada a ver com o teu sofrimento. Muito pelo contrário, ele pode até te ajudar por causa da tua adoração e o teu serviço a ele. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: não se vergonhe em sofrer por Cristo. Observe, Pedro, em certa ocasião, se envergonhou do Senhor. Para não sofrer, ele o negou. Agora, porém, o novo Pedro anuncia a todos que não tenham a vergonha de sofrer pelo Evangelho. Paulo sofreu como se fosse um malfeitor, mas também não se envergonhou do Evangelho, pois ambos sabiam que sofrer por amor a Cristo glorifica a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Presta atenção aqui agora. Não se envergonhe em sofrer por Cristo. Aqui foi colocado a pessoa de Pedro. Nós sabemos muito bem que aquele Pedro que estava com Jesus, ouvia o ensinamento de Jesus, era amigo de Jesus, era próximo de Jesus. No momento que Jesus Cristo mais precisou, ele acabou negando. Não conheço, nunca vi, não tenho intimidade, não sou do grupo dele, não conheço. Então, o próprio Pedro negou a Cristo Jesus, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que ele recebeu o revestimento de poder, ele teve coragem, ousadia, determinação e não negou o nome de Jesus. Para você ver a sua morte, a morte do apóstolo Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque dizia: eu não posso morrer da mesma forma que meu mestre morreu. Por isso, vire cabeça para baixo e pode me crucificar. E assim foi a morte daquele que tinha negado a Jesus, mas depois de passar por uma experiência com Cristo, uma experiência maior, um revestimento de poder, ele teve coragem e dizia: vale a pena sofrer, vale a pena padecer. Porque eu tenho a certeza, se o meu corpo tombar, se eu morrer, eu vou ressuscitar lá na glória. Eu vou estar com Cristo Jesus. Eu vou estar no paraíso. Essa é a confiança dos apóstolos, que mesmo se o corpo tombar, mesmo se haver a morte, tinha a esperança de um dia ressuscitar e ir morar no céu, como a promessa de Cristo Jesus. Então, essa mesma convicção tem que estar em nós. Aqui também foi destacado o apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo perseguia a igreja, maltratava a igreja, castigava os cristãos, mas quando ele foi convertido, ele deixa de ser perseguidor e passa agora a ser perseguido. Olha só, ele deixa de ser perseguidor da igreja e passa agora a ser perseguido. Mas, no entanto, ele não negou a Cristo. Ele não desistiu de Jesus. Porque os apóstolos, pastor, não desistiu, continuaram firmes, humilhados, sofrendo, padecendo, torturados, humilhados, mortos. Por que eles não negaram a fé? Porque tinha convicção da sua salvação. Tinha convicção em Cristo Jesus. Eles tinham a certeza que mesmo se morrerem em Cristo Jesus, vão ressuscitar, vão ser arrebatados e vão morar no céu. E essa confiança tem que estar em nós, irmãos. É isso que nos faz resistir. É isso, irmãos, que nos faz resistir o pecado, sabe? Abandonar o pecado. É a nossa salvação. Não é prosperidade aqui nesta terra, não, irmãos. Não é riqueza aqui na terra, não. Não é a boa fazenda, uma boa casa, um bom carro, um bom casamento. Não é isso, não. É a nossa salvação que nós devemos batalhar, que nós devemos lutar, que nós devemos vencer, rejeitar as práticas pecaminosas e nos aproximar de Cristo Jesus, porque não tem benefício nenhum. A maior riqueza, o maior patrimônio na vida de um homem é a sua salvação. Te pergunto, você está salvo? Ou você está brincando com a sua salvação? Ou ora está salvo, ora adora, ora pratica o pecado. Ora vai para a igreja e ora vai para o mundo. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua convicção da salvação? Você tem certeza da sua salvação? Ou talvez, preste atenção, viu? Ou talvez você está fazendo alguma coisa que é pecado, aos escondidas, mas ninguém está vendo não, pastor. A igreja não sabe, meus pais não sabem. Vigia, crente. Deus está falando contigo. Vigia o que você faz às escondidas, porque Jesus Cristo está te vendo. E o maior propósito da nossa vida é salvação, irmãos. Não é ter o nome de cristão aqui nesta terra, não. Não é usar terno, gravata, ser chamado de pastor, de pregador, de professor. O maior propósito na minha vida e na sua vida tem que ser a nossa salvação. E para isso, podemos passar sofrimento e tribulações, mas tenha certeza, se o nosso corpo tombar nesta terra, nós vamos morar no paraíso. Estaremos no paraíso esperando o momento do arrebatamento da igreja. Meu Deus, eu nem gosto de falar sobre arrebatamento, né? Você sabe muito bem que eu sou autor deste livro,
o chamado Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Se você tiver interesse em adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também já sabe, na descrição desse vídeo tem o link do grupo de informações. É só você entrar no grupo e me perguntar, tá bom? E preste atenção, está em promoção para todo o Brasil com frete grátis. Quem tiver interesse, me chama aí por gentileza que eu respondo a todos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item que traz por título o fim do sofrimento. Observe. Pedro sustenta que os sofredores, segundo a vontade de Deus, podem descansar que o fiel Criador cuidará da alma deles. Com isso, ele estava afirmando que podemos confiar em seu terno cuidado, pois por trás do sofrimento de um justo há um desígnio bendigno em prol daqueles que herdarão a salvação. O verbo grego utilizado por Pedro, incumbedem, pode ser traduzido por depositar com confiança aos cuidados de alguém, a fim de ser guardado em segurança. Assim, o justo que sofre não deve temer ou duvidar, pois sua vida está nas mãos do Senhor. Observe o seguinte, aqueles que sofrem por causa de Cristo. O sofrimento que você deve estar passando tem que ser o sofrimento por causa de Cristo na sua vida, e não por causa das suas escolhas erradas, e não por causa das suas atitudes erradas, e não por causa das suas decisões erradas. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus. Espera Deus falar, espera Deus direcionar. Eu tenho dito aqui constantemente, irmãos, tem pessoas que querem tomar atitudes erradas, fazer escolhas erradas e, no entanto, não quer sofrer as consequências. Vai ter consequência sim, mas se você está sofrendo, rejeitado, humilhado, foi colocado para fora por ser cristão, que preste atenção, irmãos. Tem pessoas que podem sair do emprego quando o patrão descobre que aquela pessoa é cristão. Isso é um sofrimento por causa de Cristo. Tem pessoas, irmãos, que foram rejeitadas da sua família por ser cristão. E isso é um sofrimento ocasionado por causa de Cristo. Muitas pessoas também apanharam, foram mortos por pregar a palavra de Deus, por falar da Bíblia Sagrada. Então isso, irmãos, é um sofrimento ocasionado pelo amor de Cristo e não por causa dos seus erros. Que tem pessoas por aí fazendo as coisas erradas e dizendo, eu estou sofrendo, ninguém me ajuda, Cristo não está vendo isso ou não. Ô, gente, tu faz as coisas erradas e quer que Cristo saia resolvendo as tuas coisas? Não é assim não, viu? Não estou dizendo que você não pode orar a Deus. Pode orar sim, apresente a Deus, para que Deus possa te dar sabedoria, entendimento e de tirar dessa situação. Deus faz isso, Deus ele faz, mas tudo segundo a sua vontade e segundo o seu propósito, tá bom? Pergunto a você, você gostou dessa aula? Foi útil para você? Está aprendendo? Ficou em dúvida? Você já sabe, viu? Fica conosco até o final, porque agora vamos para a nossa conclusão. E após a conclusão, vou deixar aqui também a dinâmica, que está sensacional, vai facilitar o entendimento da sua turma. Vamos agora para a nossa conclusão. O sofrimento está vinculado à nossa existência e à maneira de aperfeiçoarmos a nossa fé em Deus. Com ele, reconhecemos que somos dependentes de misericórdia divina. E se viermos a enfrentar grandes provações que não sejam por consequência dos nossos próprios erros, para a vergonha do Evangelho, o maior consolo diante de uma provação é a consciência tranquila de estar agindo com fidelidade. Eu gosto desse termo aqui, sabe? Consciência tranquila. Você tem que saber identificar por que estou sofrendo, qual a causa do meu sofrimento, atitude errada, escolha errada, por ser cristão, por pregar a palavra, por falar a verdade. O que está ocasionando esse meu sofrimento? Ah, pastor, eu escolhi errado. Ah, pastor, tomei decisão errada. O que é que eu posso fazer agora? Perdão a Deus. Primeiro, converse com Jesus. Peça perdão e peça que Ele tenha misericórdia da sua vida. E que te dê sabedoria e estratégia para que você possa solucionar esses problemas. Não é fechando o olho, não. Oh, vou entregar na mão do Senhor. Calma, você precisa tomar decisões. Se você escolheu e a sua escolha tem consequência, você também precisa solucionar em nome de Jesus. E você vai conseguir, viu? Mas, no entanto, nunca pare de adorar, nunca pare de servir, confessar os teus pecados ao Senhor, conversar com Jesus, abrir seu coração para que possa entrar com providência. Porque eu tenho dito aqui constantemente também, meus irmãos. Jesus tem interesse em estar nos ajudando em tudo. Até mesmo quando nós tomamos decisões erradas, Jesus Cristo nos ajuda, nos dá graça, nos dá consolo diante do sofrimento. Porque tem coisas que você vai sofrer mesmo.
tem coisas que você precisa padecer mesmo por causa das tuas escolhas. E esse processo de experiência, de sofrimento, vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer uma pessoa mais forte, uma pessoa que vai estar buscando ao Senhor. Como foi dito aqui logo no início, muitas vezes o propósito do sofrimento é para que você ore mais, para que você busque mais a Deus. Mas tem aquelas pessoas também que diante do sofrimento, em vez de buscar a Deus, acaba pulando do barco. Em vez de buscar a Deus, sai da direção do Senhor. Essas pessoas estão perdendo o cuidado de Deus, o amor de Deus, o consolo de Deus e a sua salvação. Por isso aprenda o seguinte, na tribulação ou no sofrimento, nas angústias da vida, nunca largue Jesus, nunca pule do barco. Eu vou estar com Jesus, aconteça o que aconteça. No sofrimento, estou com Jesus. Na alegria, estou com Jesus. Nas batalhas, eu estou com Jesus. Nas derrotas, eu estou com Jesus. Eu vou estar com Jesus para a eternidade, em nome dele, para a glória dele. Você crê? Deixa aqui um brado de glória em nome de Jesus. Pergunta a você, você gostou dessa aula? Por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas já vou informando, viu? Não terminou não, agora chega o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 8, que traz por título O Propósito do Sofrimento. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na quarta-feira estreou a lição de número 9. Pois a lição de número 8 está em nosso canal desde a semana passada. É só você entrar em nosso canal, clicar em vídeo ou em playlist e escolher o vídeo que você quer assistir, tá bom? Porque a nossa intenção é descomplicar o que você acha complicado. Lembrando também, viu? Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se quiser receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa estar no nosso grupo de informações e assim receber os nossos materiais. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas sem demora, vamos agora para a nossa primeira dinâmica da lição de número 8 do Juvenis, que traz por título O Propósito do Sofrimento. E nós vamos continuar trabalhando com essa temática daqui mesmo. Tanto que essa dinâmica você vai poder fazer no início, no meio ou no final. Eu fiz aqui, irmãos, uma pequena lista acerca de alguns propósitos de Deus com relação ao sofrimento. Olha, uma relação de propósito de Deus para com o sofrimento. Você vai pegar esses propósitos, colocar em tiras, em pedaços de papel, distribuir para os seus alunos e fazer aquele momento de discussão, onde cada aluno vai precisar ler a tira e trazer uma pequena explicação e todo mundo poderá contribuir também.
Lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí no Google, por gentileza, www.descomplicandoateologiaebd.com, e você vai ter acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula. Na verdade, é só colocar no Google Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer, aí você vai no menu Juvenis, lá vai estar dinâmica digitada e uma explicação por escrito. Tudo isso para que você que é professor possa estudar para melhorar a sua aula cada vez mais, tá bom? Vamos ver aqui agora alguns propósitos do sofrimento. Primeiro propósito, amadurecer a nossa relação com Deus. Segundo propósito, renovar a nossa fé. Terceiro propósito, nos ensinar a confiar mais em Deus. Quarto propósito, nos disciplinar. Quinto propósito, nos tornar mais fortes. Sexto propósito, aperfeiçoar a nossa fé. Sétimo propósito, provar a nossa fé. Meu Deus, viu? Cada propósito desse é um aperto em nossa vida. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esses propósitos, coloca em tira, distribui para seus alunos e faz aquela roda, tá bom? Aquele círculo com seus alunos, onde cada aluno vai precisar ler o que pegou, qual o propósito de Deus e falar um pouquinho o que ele acha, se já passou por isso, se tem momentos difíceis na vida dele, se ele avançou, como é que depois dessa luta, essa aprovação, como ficou a vida dele, se ele orou mais, se ele buscou mais a Deus, se ele que a sua fé foi renovada, se ele passou a ter mais confiança no Senhor, se ele adora mais, jejua mais a Deus. Porque você sabe, um dos propósitos para com o sofrimento é exatamente provar a nossa fé e nos fortalecer, para que nós possamos ter mais experiência com Deus, tá bom? Tanto que você pode até colocar, viu? Aumentar a nossa experiência com Deus. Propósito do sofrimento, aumentar o nosso propósito com Deus. Olha, propósito também do sofrimento, nos amadurecer perante Deus. Olha, nos amadurecer, deixar a gente com mais experiência. Tudo isso são propósitos que você pode pegar, colocar em tira, levar para os seus alunos, faz aquele círculo com todos eles e é um momento de bate-papo. Porque presta atenção, muitos dos seus juvenis podem estar passando por essa situação. E essa discussão, irmãos, vai acalentar o seu coração. Essa discussão, irmão, vai favorecer a vida espiritual que eles vão ter adquirindo conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Mas pergunta a você é o seguinte, você gostou, vai fazer, achou simples, vai modificar, fique à vontade. Mas se você for fazer qualquer modificação, por gentileza, coloca aqui nos comentários para que nós possamos saber qual vai ser a modificação. Assim, outros professores poderão fazer também, que você sabe. Minha intenção é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa realizar com a sua turma, mas fique à vontade para modificar, tá bom? Minha intenção é trazer sugestões. Só peço o seguinte, se você gostou e vai fazer, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas já vou agradecendo a você que é inscrito, você que comenta, você que deixa o seu like. Que Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus, viu? E fique tranquilo, aqui no canal você sempre vai encontrar a dinâmica e o vídeo chamada Em Nome de Jesus. Já peço oração, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.